Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como Dom Pedro foi perdendo seu poder, a sua autoridade e o que as razões que levaram à sua queda em 1831. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e lembre-se sempre de comentar, porque isso ajuda demais o crescimento do canal. Após a repressão na Confederação do Equador e outras movimentações antiliberais do Dom Pedro, ele vai ter um crescimento da sua impopularidade. O Dom Pedro vai perder a sua popularidade também por conta da questão econômica, porque nós estávamos extremamente dependentes da Inglaterra e a questão econômica não estava fluindo muito bem. Óbvio, a gente tinha acabado de ser rapelado do Banco do Brasil, estava devendo para os ingleses até umas horas, então não tinha muito o que fazer. E algumas coisas vão impulsionar o aumento da sua impopularidade. A primeira delas vai ser a morte do Dom João VI lá em Portugal, em 1826, e o Dom Pedro vai abdicar da sua sucessão ao trono de Portugal em favor da sua filha, a Dona Maria da Glória, e ao mesmo tempo, para amarrar e tentar impedir que seu irmão reinasse em Portugal, ele vai prometer a sua filha em casamento. O pessoal aqui no Brasil já ficou meio esperto. Ele vai aceitar, ele não vai aceitar, ele vai querer se envolver, ele não vai se envolver. Se ele se envolver, a gente vai virar um país duplo. Como é que vai ficar essa história? Então isso gerou um alerta muito grande para a galera aqui no Brasil. E outra coisa que vai impulsionar a queda na sua popularidade vai ser justamente a Guerra da Cisplatina. Como a gente comentou no vídeo de independência, a Cisplatina foi uma província que foi anexada depois da chegada da corte aqui no Brasil. Em 1825, as forças da Cisplatina vão começar a querer exigir um processo de independência. Os argentinos vão ligar o radar deles, alerta, para justamente tentar abocanhar aquele território e se aproximar da fronteira brasileira. E inicia-se em 1825 a Guerra de Independência da Cisplatina, ou como ela ficou conhecida como a Guerra da Cisplatina. Ela vai durar aproximadamente 3 anos. E o Brasil não tinha um exército organizado, o Brasil estava tinha acabado de enfrentar uma crise lá no Nordeste, então a coisa estava meio desorganizada. Parte dos rebeldes da Cisplatina receberam apoio da Argentina para lutar contra as tropas brasileiras, e o que acontece? O Brasil se retira da guerra em 1828, e a Cisplatina consegue a sua independência. A expectativa dos argentinos era que a província Cisplatina se anexasse à Argentina, mas os cisplatinos falaram, não, negativo, a gente vai formar o nosso próprio país, e formou-se a República Oriental do Uruguai. Oriental por conta da margem do Rio Prata. E o Brasil teve um aumento de gastos do seu caixa com a guerra, e o Dom Pedro cria a genial ideia de vamos emitir dinheiro, né, para poder suprir os gastos. Só que na prática você tinha uma moeda que valia 5, mas na prática ela tinha o valor, o peso dela, o metal que fazia ela era 2, ou um metal de segunda qualidade. Então isso vai gerar inflação e vai aumentar a sua impopularidade. Enquanto isso, as coisas em Portugal começaram a pegar mais fogo do que elas já estavam. Em 1828, o Dom Miguel, que era o irmão de Dom Pedro, tenta dar um golpe de Estado e reinar sozinho, sem o uso da Constituição. O Dom Pedro vai ficar balançado, né, nesse processo e vai começar a organizar os liberais em apoio à sua filha, a Dona Maria, lá em Portugal. E mais uma vez as elites aqui vão ficar preocupadas com esse posicionamento do Dom Pedro. Vão começar a ficar preocupadas principalmente porque o dinheiro que a gente tinha, ele começou a enviar remessas e remessas de dinheiro para financiar exércitos que apoiassem a sua filha, que na época tinha 9 para 10 anos. Em 1830, na França, aconteceu um movimento liberal, né, que foi a Revolução de 1830, que vai tirar o rei Luís XVIII do poder. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aqui no Brasil, um jornalista chamado Líbero Badaró, em São Paulo, vai publicar no seu jornal a seguinte frase: hoje a tirania foi derrubada na França, amanhã em todos os países do mundo. E o Líbero Badaró vai ser um jornalista que ele vai criticar muito as ações do Dom Pedro e o seu autoritarismo. E misteriosamente o camarada apareceu morto em São Paulo. Acredita-se que o Líbero Badaró foi assassinado a mando do Dom Pedro, mas as forças policiais não investigaram, deixaram o caso morrer na imprensa, literalmente, e acabou. Tanto que Dom Pedro disse que
disse uma frase quando ficou sabendo do assassinato: morre um liberal, mas não morre a liberdade. E as elites, por conta dessa movimentação do Dom Pedro, vão ficar com medo dessa união entre Portugal e Brasil, caso Dom Pedro quisesse se bandear para Portugal. O Dom Pedro passou a ter apenas apoio exclusivo do partido português, que eram pessoas que tinham ligação muito forte com Portugal. Dom Pedro percebeu sua popularidade cair quando, à medida que ele viajava pelas províncias, ele não era recebido com tanta pompa, com tanto calor, né? Minas Gerais não o recebeu com tanto afeto. E quando ele retorna para Rio de Janeiro, ele percebe que ele ainda só tem o apoio dos portugueses. E o ápice desses conflitos, desses embates que saem do campo teórico e vão para a violência, serão a Noite das Garrafadas. Vão ser noites ali no mês de março de 1831, pelo menos datadas 4 noites de conflitos entre portugueses e brasileiros. Esse evento ficou conhecido como Noite das Garrafadas porque justamente teve uma disputa, principalmente nos bares, né? As pessoas bebem, as pessoas conversam, as pessoas dão em cima umas das outras e elas brigam. Então essa galera começou a discutir política, começou a sair da discussão saudável e foi pra porrada e foi para as garrafadas. Pegava as garrafas de vidro e pumba na cabeça do camarada. E você teve uma morte de várias pessoas no Rio de Janeiro, né? E isso extrapolou não só as garrafas, mas como combate de espadas e tiroteios. Por conta toda essa estabilidade muito grande, né, a questão econômica, o Dom Pedro abdica no dia 7 de abril de 1831 em favor do seu filho, o Pedro de Alcântara, sob tutela do José Bonifácio, que era seu aliado. Pega suas malas, pega suas coisas e partiu Portugal. Chegando lá, ele começa a articular junto com as tropas que eram liberais. Enfim, a hipocrisia, porque aqui no Brasil ele era um liberal autoritário e lá ele era um liberal, né? Ele vai se reunir com seus exércitos, vai tentar tomar o poder e derrotar seu irmão na guerra civil portuguesa. E ele consegue derrotar seu irmão em 1832. Ele é expulso, Dom Miguel é expulso de Portugal. E Dom Pedro assume a regência, entre muitas aspas, porque ele foi coroado como Dom Pedro IV em Portugal. E Dona Maria depois vai assumir o trono após a morte de seu pai em 1834. E ela vai reinar como Dona Maria II. Então Dom Pedro ele falece aos seus 36 anos lá em Portugal. E ele deixou esse legado, né, muito controverso e por vezes estranho. Então comenta aí embaixo para mim o que você achou do Primeiro Império e não se esqueça de curtir e compartilhar. E lembre-se, dúvidas e desafios, chama a Clio.